Quando pensamos em Martinho Lutero, a maioria das pessoas logo lembra da ruptura com a Igreja Católica, da rejeição à autoridade do Papa e da defesa do somente a fé e do somente a Escritura. Mas existe um detalhe pouco conhecido e até chocante para muitos protestantes de hoje. Lutero tinha uma devoção profunda e um respeito enorme por Maria, a mãe de Jesus. É isso mesmo, o homem que iniciou a Reforma e que muitos protestantes usam como referência contra a Igreja Católica, dizia coisas sobre Maria que hoje soariam mais católicas do que protestantes, enquanto em muitos ambientes evangélicos Maria é ignorada. Diminuída ou até criticada, Lutero a chamava de Mãe de Deus. Defendia a sua virgindade perpétua e exaltava sua pureza e santidade. O curioso é que boa parte dos protestantes de hoje não sabe disso. Eles acreditam estar sendo fiéis a Lutero quando rejeitam Maria, mas na verdade estão muito mais distantes da visão dele do que imaginam. Neste vídeo, vamos mergulhar no que Martinho Lutero realmente disse sobre Maria, com citações diretas de seus escritos, mostrando uma verdade incômoda. Mesmo o pai da Reforma reconhecia a grandeza daquela que todas as gerações chamariam de bem-aventurada. Lucas 1, 48. Maria foi preservada do pecado muito antes da definição dogmática da Imaculada Conceição, proclamada solenemente pela Igreja em 1854. Martinho Lutero já falava de Maria como alguém preservada do pecado. No seu sermão sobre o Magnificat, escrito em 1521, Lutero declarou: Maria é cheia de graça, proclamada assim por Deus através do anjo. E essa graça foi tão abundante que ela foi preservada de todo o pecado. Martinho Lutero, comentário ao Magnificat, Guises 21. Ou seja, Lutero acreditava que Maria recebeu uma graça única e singular, estar livre do pecado. Para ele, essa pureza era necessária porque Maria seria a mãe do Salvador. Em outro sermão, Lutero chegou a dizer: é uma justa e piedosa crença que, no momento em que Maria concebeu, foi preservada de todo o pecado, pois era conveniente que a mãe de Deus fosse pura e sem mancha. Lutero, sermão de 1527. Perceba a força dessas palavras. Lutero reconhece que Maria foi preservada do pecado original e das manchas do pecado. Pessoal, uma crença profundamente católica. Aqui está o ponto que causa mais surpresa. Muitos protestantes de hoje rejeitam a Imaculada Conceição, como se fosse um exagero católico inventado séculos depois. Mas o próprio Lutero afirmava que Maria foi preservada do pecado e a chamava de a toda santa mãe de Deus. Maria permaneceu virgem antes, durante e depois do parto de Jesus. Um dos dogmas marianos que mais divide católicos e protestantes hoje é a virgindade perpétua de Maria. A fé de que Maria permaneceu virgem antes, durante e depois do parto de Jesus. Muitos cristãos evangélicos atuais rejeitam essa verdade, afirmando que Maria teria tido outros filhos além de Jesus. Mas aqui está a grande surpresa. Martinho Lutero defendeu abertamente a virgindade perpétua de Maria. No seu comentário ao Evangelho de São João, Lutero escreve: Cristo, nosso Salvador, foi o verdadeiro e natural fruto do seio virginal de Maria. Isso aconteceu sem a participação de homem. Ele nasceu enquanto a sua mãe permanecia virgem, e também, depois do nascimento, ela permaneceu virgem. Martinho Lutero, comentário ao Evangelho de São João, capítulo 1, ou seja, Lutero afirmava claramente que Maria foi virgem antes, durante e depois do nascimento de Jesus. Em outro texto, ele repete a mesma ideia. É artigo de fé que Maria é a mãe do Senhor e ainda permaneceu virgem. Lutero, sermão de 1539. Isso deixa evidente que Lutero não compartilhava da ideia tão comum entre protestantes de hoje, de que Maria teria tido outros filhos. Ao contrário, para ele, a virgindade perpétua de Maria era um ponto de fé incontestável. É curioso perceber, católicos e Lutero concordam aqui, mas muitos protestantes atuais discordam até mesmo do seu fundador,
Lutero e a maternidade divina. Maria é ou não a mãe de Deus? Entre todos os títulos de Maria, talvez o mais importante seja aquele proclamado pelo Concílio de Éfeso. No ano 431 Theotokos, isto é, Mãe de Deus. Esse título não foi criado pela devoção popular, mas é uma verdade de fé. Negar que Maria é mãe de Deus é negar que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E o que pensava Martinho Lutero sobre isso? Mais uma vez, ao contrário de muitos protestantes de hoje, ele tinha clareza total. No seu comentário ao Magnificat, Lutero afirmou: é certo que Maria é a mãe do real e verdadeiro Deus, e por isso ela permanece em tão elevada dignidade que ninguém pode igualar-se a ela. Martinho Lutero. Comentário ao Magnificat em 521. Para Lutero, negar a maternidade divina de Maria seria cair em heresia. Ele não apenas a chamava de Mãe de Deus, mas também reconhecia a sua singular dignidade entre todas as criaturas. Em outro momento, ele escreve: Maria concebeu e deu à luz um filho verdadeiro, que é o Filho de Deus. Por isso, com justiça e verdade, ela é chamada e é de fato Mãe de Deus. Weimarer Ausgabe, volume 7, página 572. Perceba a força disso. Lutero não via Maria como uma mulher comum que simplesmente emprestou o corpo para Jesus nascer. Para ele, a maternidade divina de Maria é parte essencial da fé cristã. E aqui está mais uma contradição. Muitos evangélicos rejeitam chamar Maria de Mãe de Deus, mas o próprio Lutero, fundador da Reforma, defendeu esse título com firmeza. Devemos venerar Maria? Se hoje muitos protestantes rejeitam qualquer forma de honra a Maria, chegando até a evitar pronunciar o nome dela em suas orações, com Lutero a realidade era bem diferente. No seu comentário ao Magnificat, escrito em 1521, Lutero declarou: Maria não quer que venhamos a ela, mas através dela a Deus. Nós devemos honrá-la porque Deus quis honrá-la. Martinho Lutero, comentário ao Magnificat, 1521. Ou seja, Lutero não via problema algum em venerar Maria. Pelo contrário, ele dizia que honrá-la era algo querido pelo próprio Deus, porque foi o Senhor quem a encheu de graça e a elevou acima de todas as criaturas. Lutero também afirmou nesse mesmo comentário: ninguém pode honrar suficientemente Maria, mas a verdadeira honra que lhe é devida consiste em louvar a graça de Deus nela. Aqui aparece a diferença central. Lutero não aceitava exageros ou desvios que colocassem Maria acima de Cristo, mas defendia com firmeza que ela deveria ser exaltada como exemplo de fé, humildade e obediência. Portanto, para Lutero, Maria era modelo de vida cristã, e todos os fiéis deveriam imitá-la. É impressionante perceber que, enquanto muitos evangélicos de hoje dizem que não se deve dar honra alguma a Maria, o próprio Lutero ensinava que a verdadeira fé inclui reconhecer e louvar aquilo que Deus realizou nela. Onde Lutero se distanciou do catolicismo em relação a Maria. Até aqui vimos que Lutero defendia verdades marianas que muitos protestantes de hoje rejeitam: a virgindade perpétua, a maternidade divina, a pureza sem pecado e até a veneração de Maria. Mas é preciso reconhecer que Lutero também se distanciou da fé católica em alguns aspectos. Para ele, Maria não deveria ser invocada como intercessora. No seu comentário ao Magnificat, Lutero deixou claro que Maria aponta sempre para Cristo, mas que não deveria ser tomada como mediadora no mesmo sentido em que a Igreja a invoca. Ele escreveu: Maria nada quer para si, mas tudo refere a Deus. Nós devemos honrá-la, mas não invocá-la para além do que a Escritura testemunha. Martinho Lutero, comentário ao Magnificat, 1521. Lutero temia que a devoção a Maria se transformasse em superstição e tirasse o foco de Cristo. Por isso, ainda que reconhecesse sua santidade e dignidade únicas, limitou o culto mariano apenas à veneração como exemplo de fé, sem aceitar a intercessão e o papel de medianeira, como a Igreja sempre ensinou. Com o passar do tempo,
E principalmente após a radicalização da Reforma, Lutero foi diminuindo ainda mais as práticas de culto mariano. Embora não tenha renegado Maria, ele acabou enfraquecendo a devoção popular, que havia sido tão forte na cristandade por séculos. É aqui que vemos a divisão. Enquanto a Igreja Católica continuou afirmando e desenvolvendo a doutrina mariana, Lutero manteve algumas verdades, mas abriu espaço para que seus seguidores, pouco a pouco, se afastassem quase por completo de Maria. Depois de tudo o que vimos, fica uma verdade difícil de ignorar. A visão de Lutero sobre Maria está muito mais próxima da fé católica do que do protestantismo moderno. O reformador acreditava na virgindade perpétua de Maria, reconhecia que ela foi preservada do pecado, chamava-a de Mãe de Deus, recomendava venerá-la como exemplo de fé e humildade, e a colocava como a criatura mais exaltada entre todas. Hoje, porém, grande parte das comunidades protestantes rejeita quase tudo isso. Negam a virgindade perpétua, recusam o título de Mãe de Deus, tratam a veneração como idolatria e, muitas vezes, reduzem Maria a uma mulher qualquer. É uma contradição gritante. O pai da Reforma honrava Maria muito mais do que muitos dos que se dizem seus herdeiros espirituais. Por isso, a pergunta que fica é inevitável. Se até Martinho Lutero reconhecia a grandeza de Maria, por que tantos protestantes de hoje se recusam a fazer o mesmo? A resposta é clara, porque se afastaram não apenas da tradição católica, mas também do próprio Lutero. E enquanto alguns tentam esconder Maria, a Igreja continua a proclamar, com o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 48, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.